Fala galera, beleza? Bom, continuando aqui as nossas aulas sobre o MEI, né? Eu fiquei agora de iniciar com vocês falando sobre como funciona a emissão de notas fiscais para quem abre um CNPJ MEI, tá? E aqui eu tenho 3 observações para falar no que diz respeito à nota fiscal para o MEI, tá? Primeira coisa, credenciamento na prefeitura. O que acontece? Muita gente abre um MEI e pensa, poxa, abri o MEI, pronto, já posso emitir minhas notas fiscais. Não é bem assim que funciona, tá, galera? Não é só abrir um MEI. Fora abrir um MEI, existe um trabalho de credenciar o teu MEI na prefeitura para emitir nota fiscal. Então, só o que eu pego aqui no escritório é isso. A gente que abriu um MEI, começou a vender, e aí chegou a hora de emitir nota fiscal, como é que emite? E aí precisa fazer o credenciamento, tá? Então, hoje você precisa fazer um credenciamento na prefeitura. Então, abriu o teu MEI, você vai na sua prefeitura, cadastra o teu CNPJ, habilita ele para fazer a emissão das notas fiscais, tá? Mateus, eu preciso de contador para fazer isso? Não, se você mesmo você consegue resolver. Mais uma vez, a importância só de você conhecer algumas questões técnicas, algumas normas, para poder facilitar aí até mesmo o trato com a prefeitura. Mas nada impede, se você é daquelas pessoas que gostam de fazer as coisas por si só, você consegue sim fazer esse credenciamento sem problema nenhum, tá? Segundo ponto, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal sempre. Tá? Então perceba aqui que não é obrigado a emitir sempre, mas existem algumas situações que ele é obrigado a emitir. Falo isso por quê? Porque só o que eu ouço falar, a gente diz assim, um mêsinho não precisa emitir nota fiscal. Não é bem assim, tá, galera? Existem normas. Como é que funciona a regra? O MEI, ele não está obrigado a emitir nota fiscal sempre que ele vender, seja mercadoria, seja serviço, para uma pessoa física. Então, se o teu cliente, se você se afiliou a um infoproduto e o infoprodutor, ele é CPF, você não está obrigado a emitir nota fiscal para ele, a não ser que ele exija, tá? Então, se você tem um MEI, você presta um serviço, você vende uma mercadoria, para um CPF, você não está obrigado a emitir nota, mas se ele exigir que você emita, aí sim você precisa emitir, porque é direito dele, tá? É direito dele ter essa nota fiscal. Agora, se você prestou um serviço ou vendeu uma mercadoria, no caso aqui, então, é mercado de afiliados, vamos falar sobre afiliados. Se você prestou um serviço para um infoprodutor e o infoprodutor é um CNPJ, aí sim, você é obrigado a emitir nota fiscal. Então, toda vez que você prestar serviço para um infoprodutor e esse infoprodutor, ele cadastrou lá o infoproduto através do seu CNPJ, você sim está obrigado a emitir nota fiscal. Ponto 3, apesar de você não estar obrigado a emitir nota fiscal para CPF, eu sempre aconselho aos meus clientes a ainda assim emitirem as suas notas fiscais. Por quê? Eu explico aqui, caso você seja desenquadrado por excesso de faturamento, você não vai se preocupar em sair emitindo notas fiscais de vendas antigas. O que acontece? A gente vai falar na próxima aula, mas existe uma situação onde você pode perder um MEI de forma retroativa. Como assim? Você abriu o teu MEI em janeiro, quando foi em dezembro, aconteceu determinado fato, que a gente vai ver na próxima aula, e você perde a qualidade, perde o benefício do MEI. Só que você perde desde o início do ano. E aí o que acontece? Se você não tiver emitido nota fiscal, você vai ter que sair emitindo nota fiscal para todas essas vendas que você fez. Então, para evitar esse tipo de situação, esse retrabalho, eu sugiro que você sempre emita sua nota fiscal. Porque, como eu digo, uma coisa é você emitir nota fiscal. Matheus, eu só era afiliado a um infoproduto. Então, eu vendia... então, é uma nota fiscal por mês, não tem problema, beleza. Mas aí, quem tem uma quantidade maior de afiliação, como é que faz, né? Imagina aí ter que emitir, por exemplo, em dezembro, você é afiliado, sei lá, a 5 infoprodutos. 12 meses, 5 infoprodutos, 5 notas por mês, 60 notas fiscal na mão ali, rápido.
E detalhe, tem algumas prefeituras que nem permitem, né, você emitir nota fiscal com período retroativo. Então, mais uma vez, o risco aí de você não emitir nota fiscal sempre que as vendas acontecerem. Matheus, eu posso descontar do valor da minha nota fiscal o valor que da taxa da Hotmart, das plataformas? Não. Você vai ter que emitir a nota fiscal no valor de comissão que o infoprodutor está lhe pagando, tá? A taxa é uma despesa sua, mas você não pode abater ela do valor da sua nota. Você precisa emitir a nota fiscal do valor correspondente à comissão que você efetivamente recebeu, né? Que efetivamente foi pago pelo infoprodutor. Matheus, eu vendi de janeiro a fevereiro no CPF e agora em dezembro eu abri um CNPJ, um MEI. Eu posso emitir nota fiscal referente ao período que eu atuei como CPF? Não, tá, galera? As vendas você vai emitir nota fiscal do momento da data em que você abriu o teu MEI para frente. Você não pode aí emitir nota fiscal para pagar menos imposto do período que você trabalhou como CPF, tá? Então, isso não existe. Então, isso aqui é basicamente o que eu queria falar com vocês sobre notas fiscais, tá? Qual o limite de faturamento? Bom, como a gente sabe, tá? O MEI, ele tem um limite de faturamento. O que é isso? O MEI, ele pode faturar hoje, né? Até mais uma vez aqui, vamos ver, 19 de dezembro de 2022, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o limite de faturamento do MEI é de R$81 mil. Isso significa que ele só pode faturar R$81 mil no MEI, no ano. Ultrapassou disso, ele vai perder o benefício do MEI, tá? Existe uma proposta aí em trâmite de elevar esse limite para 144 mil, tá? Mas isso é uma proposta já antiga, se não me engano, desde 2021, era 130, se não me falha a memória, aí subiu para 140, só que não saiu ainda, tá? E a gente já tem informações de que não vai sair ainda em 2022, tá? Só em 2023, e olhe lá, porque existe uma preocupação muito grande do governo eleito do impacto que isso vai trazer, porque não é só mexer no MEI. Se você mexe no MEI para 144 mil, você acaba também tendo que mexer na próxima etapa. E qual é a próxima etapa? Simples Nacional. Então, isso tudo aqui tem um impacto no valor de imposto recolhido pelo governo. Então, para poder analisar melhor, né, de que forma esse impacto de que forma essa mudança vai impactar nos cofres do governo, o governo eleito, né, ele resolveu dar ali através do seu campo de influência, pausar isso por enquanto, e a expectativa que a gente tem é que volte, né, pelo menos é o que se tem conversado aí, é que isso volte a ser debatido em fevereiro de 2023, tá? Mas atualmente o limite é de R$81 mil anuais. Detalhe, esse valor não é para todo mundo, tá? Como assim, Matheus? Esse valor não é para todo mundo? O limite de 81 mil, ele é para aquelas pessoas que vão ter o MEI funcionando durante 12 meses no ano. Ou seja, o MEI ele vai ficar funcionando de janeiro até fevereiro, até dezembro, né? Ou seja, os 12 meses no ano. Se você abriu o teu MEI em fevereiro de 2023, você não vai ter 81 mil reais, o que você vai ter é um valor proporcional. O que é que isso significa? Como calcular o seu valor proporcional? É o seguinte, nós estamos dizendo que o MEI tem 81 mil reais de faturamento. Isso corresponde a um faturamento de R$ 6.750 mensais. Então, você tem aí, em tese, R$ 6.750 para faturar por mês. Se a gente está dizendo que você só vai abrir o seu MEI em novembro, ele só vai ficar, em fevereiro, a gente está dizendo que ele vai ficar aberto de fevereiro até dezembro. Perceba que não é 12 meses, são 11. Então, o que é que a gente vai fazer para descobrir o valor? Vai pegar esses 11 meses e multiplicar por 6.750. E aí nós temos o valor proporcional de R$ 74.250. Então, para quem abrir um MEI em fevereiro,
o valor cai de 81 mil para 74 e assim por diante, tá? Então, o cálculo é esse. Vê quantos meses o teu MEI vai ficar aberto no ano e multiplica, né? Se o limite ainda for 81 mil, multiplica por 6.750 para você encontrar o valor proporcional, tá? Segundo ponto, não existe limite mensal. Como assim, Matheus? Tu acabou de falar que o MEI tem R$ 6.750 para faturar no mês? Como assim não existe limite mensal? Não existe, tá, galera? Existe apenas um limite anual. Esse valor de R$ 6.750 é apenas um valor de referência para você ter noção de que você tem esse valor em média para faturar por mês. Mas se, por exemplo, se em um mês, em janeiro, tu faturou zero, abriu um mês, mas não faturou nada, e em fevereiro faturou R$ 10 mil, perceba que um mês acaba equilibrando o outro. Então, não tem problema. E terceiro ponto, 81 mil não é para todo mundo. É o que eu já expliquei, né? Existe ali uma proporcionalidade, beleza? Então, quando a gente fala em faturamento, a gente tem esse cenário. R$ 81 mil anuais até 31 de dezembro de 2022, tá? Não existe limite de faturamento mensal, 6.750 é um valor para você ter como referência. E R$ 81 mil não é para todo mundo. Para você ter esse direito de 81 mil, você precisa ter os 12 meses com o teu MEI funcionando no ano, tá? De janeiro a dezembro. Beleza? Vamos ver aqui qual é o próximo slide. Quando eu perco meu MEI? Bom, como eu falei, existem algumas situações que pode acontecer no decorrer do ano em que você pode perder o seu MEI. Quais são essas? Primeiro, virar sócio de alguma empresa. Então, vamos supor que você é aqui afiliado e de repente surge uma oportunidade para você ser afiliado em alguma outra empresa que trabalhe com o mercado digital ou não. Se você for ser sócio, você vai perder o seu benefício do MEI. Então, você vai ter que baixar esse MEI, tá? Segunda questão, quando explorar atividades impedidas ao MEI. Vamos supor que você abriu lá o teu MEI como representante comercial e aí em algum momento você é fiscalizado pela Receita Federal e ela fala, ó, tá errado, altere para intermediação de negócio. Aí você vai fazer a alteração para intermediação de negócio. Perceba que eu falei que o KNAI, a atividade de intermediação de negócio, está impedida para ser MEI. Então você vai perder o benefício do MEI e você vai ter que fazer lá o desenquadramento. Ponto 2. Fizer a contratação de um segundo funcionário. Isso nunca vi acontecendo no mercado de afiliados, mas a título de informação, o MEI ele pode contratar um único funcionário no valor de um salário mínimo. Tá? Esse funcionário pode ganhar um salário mínimo. Ele pode ser tanto um funcionário como pode ser um MEI. Um estagiário. Se você contratar um segundo funcionário ou um segundo estagiário, você perde o benefício do MEI e aí você tem que fazer o desenquadramento. Observação, nessa proposta de 144 mil que está lá na Câmara dos Deputados, ela prevê o aumento disso, se não me engano, para um segundo funcionário também, além do limite de faturamento. Mas ainda não é nada garantido, ainda está sob debate, tá? Quarto e último ponto, quando você ultrapassar o limite de faturamento no MEI. Então, se você no ano vender mais de 81 mil reais anuais, ou se você extrapolou o valor proporcional do teu limite de faturamento anual, você vai também perder o benefício do MEI. E aí o que acontece? O próximo slide que eu vou só confirmar é isso. A gente vai falar o que acontece quando você extrapola o limite do MEI. Então, para não encher essa aula aqui de informações, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre o que acontece quando você extrapola o limite do MEI, tá? O que é que você precisa fazer, beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.